Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer o tutorial de um pacote de script voltado para ações no Telegram. Esse pacote já deve aparecer quando você instala o Zebot, mas se não aparecer, você pode entrar aqui na loja de scripts e aí vai ter esse pacote chamado enviador Telegram Web. Aqui nos dados do pacote você vai poder ver outras informações sobre ele, só que precisa abrir essa página usando o próprio sistema Zebot. Aqui eu já tenho o Zebot instalado, vou abrir ele. O pacote de scripts que a gente vai trabalhar é esse aqui, chamado enviador Telegram Web. Para exibir os sistemas de um pacote, é como todos os outros, basta dar um duplo clique. E no caso a gente só tem um sistema implementado aqui dentro desse pacote. Dando um duplo clique nele, a gente executa o script. E aí você vai ver que tem uma tabela com alguns dados, porque eu já fiz alguns testes antes nesse script. Mas as funções do script sempre ficam numa barra de ferramentas, onde você vai poder acessar funções que lhe permitem usar o script. Nesse caso aqui é muito simples. A gente tem esse botão principal que serve para abrir o Telegram Web. Eu vou clicar nele. E aí, antes de começar, vale a pena explicar o seguinte. O Telegram usa, além do ID para grupos e contatos, que aí vai ser o nome que a pessoa escolhe, ele usa um ID numérico também. E esse ID numérico pode ser colocado na API que abre um contato. Então aqui na lista de contatos, ao invés dos nomes de identificadores, você vai ver que tem um ID numérico aqui. E esse identificador numérico é bem interessante porque facilita a coleta de contatos e também de grupos. Se você listar aqui os contatos e clicar no botão extrair contatos, ele vai fazer uma leitura do código da página que está aberta e vai pegar um monte de IDs de contatos. Se você coloca um filtro para exibir somente os grupos e clica nesse botão para extrair, ele vai pegar os IDs de grupos. E aí vem mais uma coisa interessante, que é a seguinte: quando o ID é de um grupo, ele vem com um sinal de hífen antes do ID. Quando é um ID de contato individual, vem sem esse hífen no começo. Então, se eu quiser trabalhar, por exemplo, só com envio de mensagens para grupos que eu participo, eu posso, depois de terminar aqui a extração, você pode fazer uma limpeza nessa sua base de contatos. E uma das formas é vir aqui nesse botão de filtro. Eu vou colocar o campo contato não possua hífen. Com isso, eu vou exibir todos os contatos que não são de grupos. E aí fica mais fácil para eu poder selecionar todos eles e excluir. Fazendo isso, eu vou desfazer o filtro e aí vão ficar somente os contatos que começam com hífen, que é justamente o que eu quero. Aí aqui é o seguinte, nesse botão enviar mensagem, eu tenho a opção de definir a mensagem que eu quero enviar, eu tenho a opção de enviar uma mensagem de texto e eu também posso enviar uma imagem com legenda. Então aqui já está preenchido com uma mensagem de exemplo, eu vou salvar e fechar. Ainda nessa opção de enviar mensagem, eu tenho configurações gerais que via de regra não precisam ser alteradas. Se você perceber alguma lentidão, alguma dificuldade do script de conseguir completar os ciclos de envio, aí você pode experimentar aumentar esse tempo de pausa operacional e também esse tempo de espera para abrir um contato. Mas se estiver funcionando tudo bem, não precisa mexer em nada aqui. Zerar status, ele vai apagar o conteúdo que está nessa coluna aqui de status. O sistema só vai enviar mensagem para os status que estiverem vazios. É só você chegar aqui, ó, zerar o status, ele vai apagar os valores que estão na coluna de status. Só que antes de começar a fazer o envio, eu quero mostrar também esse botão aqui, que se chama grupos, e ele tem algumas funções interessantes. Uma delas é sair do grupo atual e a outra é sair de grupos travados. O que é que significa isso? Ele vai fazer uma varredura a partir do ponto que você selecionar, tá? Então, se eu quiser fazer essa análise desde o começo da minha lista, eu tenho que posicionar o seletor aqui de registro lá no topo da tabela. Então, quando eu clico nessa opção sair de grupos travados, ele vai entrar em cada um dos contatos e quando ele perceber que eu não participo do grupo, que o grupo é travado, ou seja, não permite que eu envie mensagens, ou se eu fui removido do grupo, ele faz a saída daquele grupo e depois exclui o grupo. Então aqui eu já tenho a minha mensagem
vou simplesmente clicar na opção efetuar envio e aí o script vai começar a processar. Cliquei, então ele vai entrar no grupo, vai fazer o envio da imagem ou da mensagem que você tiver definido. E aí depois que ele faz o envio, ele vai marcar na tabela a data e hora em que esse envio foi feito. E assim ele vai repetir esse procedimento para toda a sua lista de grupos que estiverem sendo listados aqui na sua tabela. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.